Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus. Vamos orar. Amado Deus, soberano Pai, te louvamos, Senhor, porque Tu és bom, que a Tua misericórdia dura para sempre. Te louvamos porque mais um dia, Senhor, o Senhor teve misericórdia de nós, Pai amado. Mais um dia, Senhor, o Senhor cuida da gente, Pai amado. O Senhor nos livra de coisas mais que esse mundo oferece, Pai amado. Mesmo, Senhor, nós não merecemos. Nós não merecemos o Teu amor, nós não merecemos o Teu cuidado. Nós não merecemos a Tua misericórdia, Senhor, porque somos maus, Pai. Pecamos contra Ti todos os dias, Senhor. Senhor, nos perdoe, Pai. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós somos totalmente dependentes da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia, Senhor. A Tua graça nos alcançou, Pai amado. Se não fosse a Tua misericórdia, Senhor, já seríamos consumidos há muito tempo, Pai. Pois a Tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado por nos trazer aqui para Te cultuar, Pai amado. Engrandecer o Teu nome, Senhor, pois Tu mereces toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, Pai. Pai, através desse devocional, peço, Senhor, nos dê entendimento, sabedoria, compreensão, Senhor, e que possamos continuar Te servindo aqui pela internet, para levar o Teu Evangelho para aquelas pessoas que ainda não Te conhecem, Senhor, ou aquelas pessoas que Te conhecem, Pai, mas se afastaram de Ti, Senhor. Senhor, que Teu Espírito Santo vá nessas pessoas, Pai, convença dos seus maus caminhos, dos seus pecados, Pai amado, e leve ao arrependimento, Senhor, e leve a comunhão contigo, Senhor, que elas possam fazer de Ti, Senhor, o único Deus da vida delas, Pai. Assim que eu Te oro e Te agradeço, em nome de Jesus, amém. Gente, vamos pro devocional de Spurgeon. O devocional de hoje é referente a Ezequiel, profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 36, versículo 37. Nós vamos ler o 37, versículo 37 e o 38, tá? Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 36, versículos 37 e 38. Diz assim a palavra do Senhor:
O Senhor Deus diz: mais uma vez deixarei que os israelitas peçam a minha ajuda. Deixarei que cresçam em número como se fossem um rebanho de ovelhas. As cidades que agora estão arrasadas ficarão tão cheias de gente como Jerusalém ficava cheia de ovelhas que eram oferecidas em sacrifício num dia de festa. Aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Amém. Vamos para algumas referências e comentários. De Ezequiel 36, versículos 37 e 38. Só tem uma referência e comentário, que é o versículo 38. Cheios de gente. Referências: Isaías, capítulo 54, versículos 1 a 3. E Isaías, capítulo 60, versículo 22. E o versículo em destaque é o 37, que diz assim: o Senhor Deus diz: mais uma vez deixarei que os israelitas peçam a minha ajuda. Deixarei que cresçam em número, como se fossem um rebanho de ovelhas. Vamos ver o que Spurgeon fala sobre esse versículo. A oração é a antecessora da misericórdia. Consulte a história sagrada e descobrirá que raramente uma grande misericórdia veio a este mundo sem ser antecipada pela súplica. Você descobriu esta verdade em sua própria experiência. Deus tem lhe concedido muitas dádivas não solicitadas, mas ainda em grandes orações tem sido o prelúdio de grandes misericórdias para você. Quando encontrou a paz por meio do sangue da cruz, orou muito e sinceramente, intercedendo com Deus para que ele removesse suas dúvidas e libertasse de suas angústias. Sua segurança foi o resultado da oração. Quando, a qualquer tempo, teve altas e arrebatadoras alegrias, foi obrigado a olhá-las como respostas às suas orações. Quando teve grandes libertações de dolorosos problemas e ajudas poderosas em grandes perigos, pôde dizer: eu busquei ao Senhor e ele me ouviu e me libertou de todos os meus temores. A oração é sempre o prefácio de bênçãos. Ela vem antes da bênção, como se fosse sua sombra. Quando a luz das misericórdias de Deus se ergue sobre nossas necessidades, ela lança a sombra da oração por toda a planície. Ou, para usar outra ilustração, quando Deus empilha uma montanha de misericórdias, ele mesmo brilha por trás delas e lança em nossos espíritos
à sombra da oração, para que tenhamos a certeza de que se oramos muito, nossas súplicas são as sombras da misericórdia. A oração está assim conectada com a bênção, para nos mostrar seu valor. Se recebêssemos as dádivas sem pedir por elas, pensaríamos nelas como coisas comuns. Mas a oração torna as misericórdias recebidas mais preciosas do que os diamantes. As coisas que pedimos são preciosas, mas não percebemos sua preciosidade até buscarmos por elas fervorosamente. A oração faz a nuvem escura desaparecer. A oração sobre a escada de Jacó viu. A oração sobre a escada que Jacó viu exercita a fé e o amor e traz a bênção lá do alto. Amém. Vamos para a leitura em Salmos agora. Salmos número 89. Louvor ao Todo-Poderoso. Uma introdução desse salmo diz: Salmo de Deus sei, versículos 1 a 16, referências, e introdução do Salmo 3, versículo 4. E Salmo para o Rei, versículos 17 a 37. E também introdução do Salmo 3, versículo 3. A terceira parte é uma súplica. A referência à introdução do Salmo 3, versículo 1. Pedindo a libertação do rei derrotado. É possível ver que os versículos 38 a 45 se refiram ao rei Joaquim, derrotado por Nabucodonosor, rei da Babilônia, em 598 a.C. Referências: 2 Reis, capítulo 24, versículos 8 a 17. E os Salmos inicia assim: Poesia de Etã, o Ezraíta. Ó Senhor Deus, eu sempre cantarei a respeito do teu amor e anunciarei a tua fidelidade a todas as gerações. Sei que o teu amor dura para sempre e que a tua fidelidade é tão firme como o céu. Tu disseste: eu escolhi o meu servo Davi, fiz uma aliança com ele e lhe prometi isto: um dos seus descendentes sempre reinará. Um dos seus descendentes sempre reinará. Eu farei com que eles sempre sejam reis depois de você. Ó Senhor, os céus cantam as maravilhas que fazes, e reunidos os anjos cantam a tua fidelidade. Não há no céu ninguém como tu, ó Senhor. Entre os seres celestiais não há nenhum igual a ti. Tu és respeitado na assembleia deles. És temido por todos os que estão ao teu redor. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, não há ninguém que tenha tanto poder como tu.
Em todas as coisas tu és fiel, ó Senhor. Tu dominas o mar poderoso. Tu acalmas as suas ondas furiosas. Esmagaste o monstro Raabe e o mataste com a tua grande força. Derrotaste os teus inimigos. O céu é teu e a terra é tua. Tu criaste o mundo e tudo que nele existe. Tu fizeste o norte e o sul. Os montes Tabor e Hermon te louvam com alegria. Como és poderoso, como é grande a tua força. A honestidade e a justiça são as bases do teu reinado. Tu és fiel e amoroso em tudo que fazes. Feliz o povo que te adora com canções e que vive na luz da tua presença. Por causa de ti, eles se alegram o dia todo e te louvam, porque és bondoso. Tu, ó Deus, és o nosso poder glorioso. Por tua bondade nos fazes vencer, pois escolhes o nosso protetor. Foste tu, Senhor, o Santo Deus de Israel, que nos deste o nosso Rei. Há muito tempo, numa visão, tu disseste aos teus servos fiéis: Eu ajudei um soldado famoso, dei a autoridade a um homem que escolhi no meio do povo. Escolhi o meu servo Davi para ser rei, ungindo-o com azeite sagrado. A minha força estará sempre com ele. O meu poder o tornará forte. Os seus inimigos nunca o vencerão. Os maus não o derrotarão. Eu acabarei com seus inimigos e matarei todos os que o odeiam. Sempre serei fiel a Davi e o amarei, e por causa do meu poder, ele sempre vencerá. Estenderei o seu reinado desde o mar Mediterrâneo até o rio Eufrates. Então ele me dirá: Tu és o meu Pai e o meu Deus. Tu és a rocha que me salva. Eu lhe darei os direitos de filho mais velho. Farei com que ele seja o maior de todos os reis do mundo. Eu sempre o amarei, e a minha aliança com ele ficará firme. Depois dele, os seus descendentes sempre serão reis e reinarão enquanto o céu existir. Mas, se os seus descendentes desobedecerem à minha lei, se não viverem de acordo com os meus ensinamentos, se desprezarem as minhas ordens e não guardarem os meus mandamentos, então eu os castigarei pelos seus pecados e os farei sofrer por causa dos seus erros. Porém, não deixarei de amar a Davi, mas cumprirei a promessa que lhe fiz. Não quebrarei a aliança que fiz com ele, nem deixarei de cumprir nenhuma das minhas promessas. De uma vez por todas, jurei pelo meu santo nome que nunca mentiria a Davi. Ele sempre terá descendentes, e enquanto o sol brilhar, eu protegerei o seu reinado.
Esse reinado durará como a lua, aquela fiel testemunha que está no céu. Mas agora, ó Deus, tu estás irado com o rei que escolheste. Tu o abandonaste e o rejeitaste. Quebraste a aliança que fizeste com o teu servo e jogaste a sua coroa no chão. Derrubaste as muralhas da sua cidade e arrastaste as suas fortalezas. Os que passam roubam tudo o que ele tem, e os seus vizinhos zombam dele. Deste a vitória aos seus inimigos e fizeste com que eles ficassem felizes. Tu tornaste inúteis as armas do rei e deixaste que ele fosse derrotado na batalha. Tiraste a sua autoridade de rei e derrubaste o seu trono. Tu fizeste com que ele envelhecesse antes do tempo e o cobriste de humilhação. Até quando te esconderás, ó Senhor Deus? Será para sempre? Até quando a tua ira queimará como fogo? Lembra como é curta a minha vida. Lembra que todas as pessoas que criaste vão morrer um dia. Quem pode continuar vivo e nunca morrer? Quem pode escapar da sepultura? Ó Senhor, onde estão as antigas provas do teu amor? Onde estão os juramentos que fizeste a Davi? Lembra que eu, teu servo, estou sendo insultado e suporto todas as ofensas dos pagãos. Ó Senhor, como os teus inimigos falam mal do rei que escolheste. Aonde ele vai, eles o insultam. Louvamos o Senhor Deus para sempre. Amém. Amém. E é isso, gente. Salmos de número 89. Que Deus os abençoe.